Eu vim contar a história de um girassol. Ele era pequeno, tímido, delicado e assustado. Tinha pétalas transparentes, mas cheias de brilho. Talvez você não seja esse tipo de girassol, mas o da minha história era exatamente assim. Em dado momento, esse girassol começou a crescer. Com o tempo, foi ganhando cores de um girassol comum, mas seu brilho começou a diminuir. Sem brilho, o girassol sentia que não se destacava, que ninguém prestava atenção nele e que ninguém queria estar perto dele. Era como se a falta de brilho repelisse aqueles ao seu redor. Mas aquele girassol queria se aproximar de alguém, queria mostrar que poderia ser tão caloroso quanto suas cores. E já que sua aparência fechada, fria e sem brilho parecia repelir os outros, ele decidiu mudá-la. Então ele deixou o amarelo quente e brilhoso, que agora era frio e apagado, para se tornar uma explosão de cores. Para sua felicidade, o girassol conseguiu fazer amigos. O problema é que o girassol percebeu que mudar de aparência e fazer o que ele decidiu chamar de amigos não adiantava nada se por dentro ele continuasse sem brilho. O que ele fez não adiantou nada, ele continuava sofrendo e a situação se agravou. Agora ele estava trancado dentro de uma caixa, mais fechado que antes. A pergunta que mais circulava na mente daquele pequeno girassol sem brilho era: será que algum dia eu estive fora dessa caixa? Na cabeça dele, ele sempre estava escondido, mesmo quando ainda brilhava. Depois de tanto tempo trancado, sem receber a divina luz que tanto precisava para ser livre, as pétalas do girassol começaram a rasgar e suas cores começaram a escorrer. A morte que ele sentia por dentro começou a ser externada. Por mais dramática e difícil que parecesse a situação daquela pequena coisa, ela ainda respirava. Mesmo com dificuldade, mesmo se sentindo morta por dentro, ela ainda estava viva por fora. Para a surpresa de todos, inclusive do pequeno girassol, uma cor, vermelha como sangue, foi derramada e ainda que dentro da caixa. Escondido no mais escuro dos lugares, o girassol foi banhado. Aquele banho de cor deu a força que ele precisava para sair daquela caixa. Agora ele estava livre da sua prisão, estava livre da sua morte. Depois que o vermelho escorreu, o girassol nasceu de novo. Suas pétalas voltaram a ser amarelas e cada instante brilhavam mais. Em alguns momentos, certas pétalas começavam a perder seu brilho e quase rasgavam, mas o brilho das outras as contagiavam. O girassol ainda tinha um grande caminho para percorrer, até que conseguisse se mostrar totalmente. Mas isso era o de menos, pois a lembrança daquele vermelho sangue o iluminava, e pouco a pouco, ainda timidamente, o girassol recebia e transferia brilho para os outros que estavam ao seu redor. Essa história teve o melhor final que eu poderia imaginar, e o meu girassol espera que tenha ajudado alguém compartilhando sua história. Ele inclusive deixou um recado para ser lido no final. Todos nós somos um girassol. Talvez você não seja do mesmo tipo que eu, afinal cada um tem suas particularidades e enfrenta coisas diferentes que muitas vezes os outros nem conseguem imaginar. Independente de qual tipo de girassol você é, e independente de como é a caixa que te tranca e mata você aos poucos, lembre-se do vermelho sangue. Com ele você ganhará uma nova vida e ele será a luz que te ilumina. Se você já encontrou com o vermelho sangue, espalhe o brilho. Ele te dará coragem. Obrigada por ouvirem minha história. Espero que ela tenha mudado a de vocês e encorajado cada um a compartilhar a sua própria. Não se esqueçam de brilhar, como aquele que te ilumina. Que assim como os girassóis, fujamos das trevas e sigamos a luz. Mas diferente deles, depois de florescer, não paremos na direção leste. Sempre sigamos a luz.